Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias. Deixe o seu like e o seu comentário. E não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Minha ex-noiva deu em cima de outros homens para me deixar com ciúmes, no aniversário dela. O meu presente para ela foi: olá, pessoal do Reddit. Precisava desabafar e compartilhar uma história que, para mim, marca o fim de um ciclo e o início de algo muito mais leve. É uma história sobre limites, respeito e sobre como, às vezes, a pessoa certa aparece só depois que a gente tem a coragem de fechar a porta errada. Me chamo Caio, tenho 23 anos e trabalho com publicidade. Sou, por natureza, uma pessoa reservada. Não gosto de holofotes, de dramaticidade ou de ser o centro das atenções. Minha felicidade está nas coisas simples: um café tranquilo, um livro bom, uma conversa sincera sem precisar impressionar ninguém. Valorizo a humildade, a honestidade e a paz acima de tudo. Era exatamente essa paz que minha ex-noiva, Eduarda, 20 anos na época, parecia querer desafiar constantemente. Eduarda era, em muitos aspectos, meu oposto completo, vibrante, extrovertida e com uma necessidade quase palpável de ser o foco de todas as situações. No início, achei que era só o charme dela, a energia contagiante. Com o tempo percebi que era algo mais profundo, uma necessidade narcisista de validação que não conhecia limites. Nosso relacionamento de quase 2 anos foi uma montanha russa. Eu, tentando manter a calmaria do meu porto seguro, ela criando tempestades para sentir que o barco balançava. O principal mecanismo dela para conseguir minha atenção total era o ciúme. Ela adorava testar meus limites, provocar reações. Se a gente estava num bar com amigos, ela exagerava nas histórias, nos toques em colegas, num flerte disfarçado de brincadeira. Ela queria ver faíscas nos meus olhos, queria aquele drama, aquela prova de amor em forma de possessividade. Só que sou um observador por natureza e profissão. Analiso comportamentos, entendo motivações, e entendi rapidamente que o jogo dela não era sobre amor ou paixão, era sobre ego. Ela precisava que eu me diminuísse, que eu implorasse por atenção, que eu validasse o poder que ela tinha sobre mim. Meu ciúme seria o troféu dela. Só que eu não jogo esse jogo. Acredito que a razão deve governar os sentimentos, não o contrário. Claro que sentia um desconforto, uma pontada de desrespeito, mas não demonstrava. Mantinha a calma, tratava com naturalidade. Isso a deixava furiosa por dentro. Ela tentava cada vez mais, aumentando a dose, e eu simplesmente não reagia como ela queria. Meu silêncio era a minha resposta, e isso corroía o ego dela. Há uns 4 meses atrás, a situação escalou. Estávamos numa festinha de amigos e ela passou a noite toda colada em um conhecido nosso, rindo alto, encostando-se nele, fazendo comentários de duplo sentido. Todos à volta percebiam o constrangimento. O cara ficou visivelmente sem graça. Na volta para casa, no carro, resolvi falar. Uma única vez. Eduarda, o seu jogo de ciúmes está ficando cansativo e desrespeitoso. Comigo e com os outros. Estou te avisando agora. Essa é a última vez que comento isso. A próxima vez que você cruzar essa linha, não vai ter discussão, não vai ter gritaria, simplesmente vai ter consequência. Acabou. Ela riu, um riso alto e forçado. Nossa, Caio, que inseguro. É só uma brincadeira, uma zoeira. Você leva tudo a sério demais. É tempestade em copo d'água. Eu não tô fazendo nada demais. Olhei para ela calmamente e disse apenas: tenta a sorte então. Você é quem sabe. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, a expressão séria. Depois, como se abanasse um mosquito, voltou ao normal. Você é dramático. Mas eu vi o clique. Ela tinha entendido que não era um blefe. E, paradoxalmente, parece que isso a instigou ainda mais. Era como se ela precisasse provar que ainda tinha o controle, que podia quebrar meus limites e eu voltaria atrás. O palco escolhido para o teste final foi o aniversário de 21 anos dela, há 3 meses. Uma festa relativamente grande na casa dos pais dela, com família e muitos amigos. Entre os convidados estava o Carlos, um amigo nosso em comum, um cara super gente boa, tímido
e comprometido. A festa corria normalmente. Eu estava conversando com um grupo quando comecei a perceber o padrão familiar. Eduarda, com um vestido chamativo, começou a orbitar em torno do Carlos. Primeiro foram os elogios exagerados, depois o toque no braço, depois puxando ele para dançar de uma forma que deixava claro que não era apenas amizade. O Carlos ficou ruborizado, olhando para todos os lados, claramente desconfortável. Ele tentava se afastar educadamente, mas ela insistia. Vi tudo de longe. Meus amigos ao lado começaram a cochichar, olhando para mim com cara de pena. A mãe dela, com uma expressão preocupada, também observava. Era humilhante para todos, mas principalmente para ela mesma. Só que ela não percebia. Em vez de raiva, sentia uma clareza absoluta. Era o fim. Ela tinha escolhido. No meio da festa, no aniversário dela, na frente de todos, ela decidiu testar meu último limite. Nesse momento, ela olhou para mim através da sala. Nossos olhos se encontraram. Ela tinha um brilho de desafio, de "E aí, o que você vai fazer?" Eu não fiz o que ela esperava. Não fui até lá puxá-la pelo braço. Não fiquei com cara de bravo. Não causei uma cena. Peguei minha taça de refrigerante, levantei levemente em sua direção, dei um sorriso pequeno e tranquilo e um joinha. Aquele gesto de "Ok, você conseguiu." O rosto dela se transformou na frente de todos. O desafio se dissolveu em puro pânico em questão de segundos. Ela percebeu imediatamente o que aquele sorriso e aquele joinha significava. Não era raiva, era adeus. Ela largou o braço do Carlos como se estivesse quente e atravessou a sala quase correndo, empurrando levemente as pessoas. "Caio, não!" ela disse, já com a voz trêmula, agarrando meu braço. "Não era nada, eu juro. Era só brincadeira. Para você vir me buscar, você sabe como é. Por favor, não faz isso." Eu me afastei gentilmente. O barulho na sala diminuiu. Todos estavam observando. "Eduarda", falei, com uma voz baixa, mas que, no silêncio que se fez, pareceu ecoar. "Eu te avisei. Uma única vez com todas as letras. Você escolheu testar, agora é tarde. A festa é sua, aproveita seu aniversário. Boa sorte para você daqui para frente." "Não, você não pode fazer isso. É meu aniversário", ela implorou, as lágrimas começando a escorrer, a maquiagem manchando. "E uma ótima data para um novo começo", respondi ainda calmo. "E, por favor, não se esqueça de passar amanhã na minha casa para buscar suas coisas. Vou deixar tudo arrumado na porta. Tenha uma boa noite." Peguei meu casaco, cumprimentei os pais dela, que estavam consternados, mas não interviram, acho que já tinham visto demais, e saí. A última imagem que tive foi da Eduarda parada no meio da sala, o vestido de festa, o bolo lindo ao fundo, e ela com uma expressão de devastação completa, enquanto os convidados tentavam disfarçar o constrangimento absoluto. Não foi uma decisão tomada no calor do momento. Foi uma consequência lógica de meses de desrespeito. O que ela chamava de ciúme, eu chamo de falta de consideração. E quando o respeito acaba, o amor não consegue se sustentar. Ele murcha e morre em silêncio. Naquela noite, dormi com uma paz que não sentia há muito tempo. A tempestade havia passado, e eu estava pronto para o sol. Atualização. 1. Olá, pessoal. Muitos pediram atualização, então aqui estou. Os últimos 2 meses foram de reorganização e, surpreendentemente, de muita serenidade. No dia seguinte ao aniversário, como combinado, ou melhor, determinado, separei todas as coisas da Eduarda. Roupas, presentes, alguns objetos dela que estavam na minha casa. Coloquei em caixas e deixei na varanda. Ela veio, acompanhada da mãe. A mãe dela tentou falar comigo, pedindo para reconsiderar, dizendo que Eduarda estava desesperada. Fui educado, mas firme. Expliquei que a decisão era irrevogável e baseada em uma série de atitudes, não só no episódio da festa. A Eduarda mal conseguia olhar para mim. Estava com os olhos inchados. Ela pegou as caixas em silêncio. Foi a última vez que a vi pessoalmente. Ela tentou contato algumas vezes nas semanas seguintes. Primeiro foram mensagens longas e dramáticas, de arrependimento. Depois mensagens mais agressivas, me chamando de frio, de incapaz de amar. Depois, tentativas de fazer ciúme invertido, mandando indiretas nas redes sociais sobre estar superando e fotos em lugares suspeitos. Bloqueei em tudo. Não por raiva, mas por higiene mental.
Não havia mais o que conversar. O mais interessante foi a reação do nosso círculo social. A maioria dos nossos amigos em comum ficou do meu lado. Não porque eu tenha feito campanha, mas porque muitos já haviam presenciado situações constrangedoras com ela e testemunharam o episódio final na festa. O Carlos, especialmente, me procurou para se desculpar, mesmo sendo totalmente vítima da situação. Disse que se sentiu usado e que nunca tinha passado por algo tão desconfortável. Falei que não tinha nada para perdoar, que ele também foi pego no fogo cruzado. E o principal, comecei a sair novamente, sem pressa, apenas me abrindo para conhecer pessoas. E foi assim que, em um encontro casual com amigos de faculdade em um parque, conheci a Natália. A Natália. Como descrevê-la? Ela tem 22 anos, estuda biologia, e ela é paz. É simples, genuína, humilde. Tem uma beleza absurda, daquelas que parece que saiu de um quadro, mas é tão despretensiosa que você quase não nota de primeira, até ela sorrir. E quando sorri, o mundo clareia. Não precisa ser o centro das atenções. Adora caminhar, cozinhar, falar sobre os insetos que estuda, coisa que eu achava que não tinha o menor interesse, mas com a explicação dela, vira a coisa mais fascinante do mundo. Com ela, as conversas fluem naturalmente. Não há jogos, não há provas, não há testes. Há apenas duas pessoas se conhecendo, com honestidade. Estamos saindo há 1 mês e meio, e é incrível como é leve. Como é bom não estar sempre em estado de alerta, tentando decifrar significados ocultos ou se preparando para a próxima aprovação. Descobri que um relacionamento pode ser um porto seguro, e não um campo de batalha. Quanto a Eduarda, soube por amigos que ela não está lidando bem com o fim. Dizem que ela está profundamente magoada, não tanto pela perda de mim, mas pelo golpe no ego. Ela realmente acreditava, até o último segundo, que eu voltaria atrás, que o meu ultimato era só mais uma parte do jogo. A frieza da minha reação, que não era frieza, era apenas cansaço e resolução, a destruiu. Ela não consegue processar que alguém simplesmente desistiu. Sem drama, sem discussão. Apenas saiu. Torço genuinamente para que ela fique bem, que reflita, amadureça e encontre alguém que combine com a necessidade dela por atenção, mas que também saiba impor limites saudáveis. Mas essa jornada não é mais minha. Minha jornada agora tem um novo rumo e está muito mais ensolarada. Atualização 2. Oi, gente. Voltando aqui para o que provavelmente será o fechamento dessa história. Os últimos 5 meses foram transformadores. Em primeiro lugar, meu relacionamento com a Natália só aprofundou. É algo tão sólido e tranquilo que às vezes me pego pensando como aceitei tão pouco por tanto tempo. Ela me mostrou que amor não é uma crise constante. É um lugar de descanso. Estamos planejando uma viagem modesta para a praia no fim do ano. E só de pensar nisso já fico feliz. Encontrei não só uma parceira, mas uma aliada, uma amiga. Tirei a sorte grande, de fato. Agora, o motivo principal dessa atualização, o presente do título e o desfecho com a Eduarda. Como contei, bloqueei a Eduarda em tudo, mas o mundo às vezes é pequeno. 2 semanas atrás, um amigo próximo me contou que a Eduarda estava se mudando, não só de casa, mas de cidade. Ela conseguiu uma transferência na faculdade e vai para o outro lado do estado. A motivação, segundo esse amigo, que ouviu de uma amiga próxima a ela, era uma só. Ela não aguentava mais viver na mesma cidade que eu. Não porque me odiasse, mas porque constantemente esbarrava em lembranças e, pior, testemunhava indiretamente minha nova vida feliz. Ela via fotos minhas com a Natália, mesmo bloqueada. Coisas vazam em perfis de amigos em comum. Soube que eu estava bem, realizado, e isso era um veneno para o ego dela. A narrativa dela de que eu era o frio e incapaz de amar desmoronava quando confrontada com a realidade de que eu simplesmente não amava ela da forma doentia que ela exigia e que conseguia ser perfeitamente feliz e amoroso com outra pessoa. O amigo disse que ela estava devastada e humilhada e que a mudança era uma tentativa de recomeçar longe de qualquer coisa que lembrasse o passado. Fiquei pensativo com a notícia, não com satisfação, mas com um peso de tristeza. Nunca foi minha intenção machucá-la, apenas me proteger. Mas, de certa forma, a consequência final do jogo dela foi essa: a própria autoestima destruída e a necessidade de fugir.
E isso me lembrou do presente que dei a ela no aniversário, que muitos de vocês perguntaram no primeiro post. O presente físico, material, era um livro de fotografias de lugares remotos e pacíficos do mundo, com textos sobre encontrar sua própria paz interior. Era caro, tinha encomendado com semanas de antecedência. Obviamente, nunca dei a ela na festa. Depois que soube da mudança dela, peguei o livro, ainda embrulhado no papel de presente. Escrevi uma breve nota em um cartão simples. Não assinei. A nota dizia apenas: para novas jornadas, que você encontre, em algum lugar por aí, a paz que tanto tentava perturbar nos outros. A vida fica mais leve quando a gente para de criar tempestades. Boa viagem. Deixei o livro sem nenhum identificador com a irmã mais nova dela, que é uma garota sensata e que sempre foi neutra em todo o conflito. Pedi que entregasse a Eduarda depois da mudança, quando ela estivesse mais estabilizada. Não fiz por mágoa ou por ironia. Fiz como um último gesto de desapego da minha parte e talvez, quem sabe, uma semente de reflexão para a dela. O livro era um presente para a pessoa que ela poderia ser, se um dia abandonasse a necessidade de validação externa. Eu não serei parte dessa jornada, e não quero ser, mas posso de longe desejar que ela encontre a própria felicidade, longe de jogos e manipulações. Portanto, é isso. O ciclo se fechou. Eduarda seguiu seu caminho. Eu segui o meu. O presente foi entregue, não da forma que eu imaginava, mas de uma forma que talvez fosse mais significativa. Um símbolo do adeus e de um desejo sincero de paz para ela. Aqui, minha vida é simples, é humilde, é cheia de respeito e amor verdadeiro. Com a Natália ao meu lado, aprendo diariamente que os melhores relacionamentos são aqueles que não precisam ser anunciados para o mundo, porque a felicidade dentro deles é barulho suficiente. Obrigado a todos que acompanharam e pelas palavras de apoio. Para quem está em uma situação similar, coloque seus limites, respeite a si mesmo e saiba que a paz, por mais simples que pareça, é o maior tesouro que você pode cultivar. Quando você a encontra dentro de você, atrairá pessoas que valorizam o mesmo silêncio. Não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.